Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGBS, fundo de shoppings da Red, um baita fundo, na minha visão, aí, junto com o XPML, os dois melhores fundos de shopping, mas nem sempre lembrando, né, pessoal, que um bom ativo, ele se diferencia de um bom investimento pelo preço que você paga. Então, não necessariamente um bom ativo, um excelente fundo imobiliário é o melhor investimento para aquele momento. E aí, claro, se você tiver interesse em saber preço, calcular preço, seja membro aqui da comunidade, o link está aqui na barra da descrição, que além de você ter o meu relatório com as minhas recomendações, tem toda a mentoria gravada, onde eu ensino a calcular preço, é bem bacana, vale muito a pena. Então vamos lá para o relatório de janeiro. Então vamos lá, pessoal. Lembrando sempre que o relatório dos fundos de shopping tem aquela regra de apresentação dos resultados. O relatório que sai em fevereiro é referente ao fluxo de caixa de dezembro, porém os indicadores operacionais são de os fluxos de caixa de janeiro e os indicadores operacionais de dezembro são sempre de 2 meses antes. Por exemplo, vendas, ENOI, é tudo referente a dezembro, porém o que o fundo recebeu a parte de caixa é referente a janeiro. Então tem sempre essa questão aqui e é nesse relatório que a gente consegue ver os dados de Natal, por exemplo, os indicadores do Natal. Então vamos lá, fundo cota patrimonial 215, cota de mercado 177. Deixa eu ver quanto que ele está negociando hoje. HGBS não deve estar muito, deve ter valorizado 179,80. É muito próximo, na verdade, né? Porque a gente teve uma valorização recente aí nos fundos imobiliários, mas alguns não se valorizaram tanto. Um fundo com 2,3 bi de patrimônio. Parte de mercado, pessoal, vou passar rápido, eu vou mais para os dados dos shoppings, né? A gente vê aqui a parte de censo, foi bem bacana, fizeram um censo brasileiro de shopping centers, né? 24, 25, 25 da associação de shoppings, né? Então aqui você vê o faturamento aumentou 0,1% da média, né, dos shoppings, já as vendas do HGBS aumentaram em 7,3%, isso é muito bom. Agora, sobre os indicadores do fundo, gostei bastante do que eu vi. O fundo e sempre lembrando, pessoal, que dezembro ele tem um componente Natal, então você não pode extrapolar o que a gente vai ver agora para o ano todo, porque o Natal é a época do ano onde o fundo, onde as lojas vendem muito mais. Mas é claro, por isso que o fundo compara sempre o mesmo mês com o mês do ano anterior. Aí sim você tem uma dimensão do crescimento. Você não pode comparar, por exemplo, dezembro com outubro, que seja, ou dezembro com novembro, mesmo tendo a Black Friday, você não pode comparar. Então, se você pegar o fundo, ele teve vendas por metro quadrado de R$ 2.000, representa um crescimento de 7,1 versus dezembro, isso é muito bom. Vacância diminuindo, ela tá com o fundo está com 4,7 de vacância, que é a menor desde janeiro de 2016. Isso é muito bom também. ENOI do fundo de dezembro 101,4, quase 9% aí maior do que dezembro de 23, isso é muito bom também. E aqui, pessoal, lembrando que se a gente for pegar, isso aqui não é a média, tá? Isso aqui é dezembro do ano, né, de 2024. Se a gente for pegar outros fundos, né, o XPML tem média de ENOI acima de 110, 100 e pouco. A gente consegue ver a diferença de portfólio. Não que um seja melhor que o outro, mas é mais uma questão de portfólio dos fundos. E aqui, pessoal, só trouxe alguns detratores e alguns fundos que trouxeram alguns shoppings que trouxeram bom desempenho. O West Plaza, pessoal, e aí tem uma seção específica do West Plaza que eu quero trazer para vocês, que foi o que mais puxou o resultado para baixo, menos de 20% do NOI. Vendas teve um crescimento pequenininho, mas o NOI, que é toda a receita operacional do fundo, quase 20% de redução em relação ao ano de 2023. O Capim Dourado, um baita de um crescimento de NOI, 32,6%. Pessoal, e o Capim Dourado é um shopping interessante. E eu cheguei a comentar com vocês, eu acho que no relatório de junho, agora eu não lembro qual foi, se foi junho, se foi agosto, que é um shopping difícil. Eu até cheguei a pedir para quem era da região de. Deixa eu ver, até eu não lembro direito, acho que é a região de Palmas, ali Tocantins, se eu não me engano. Eu até pedi nos comentários daquele vídeo para o pessoal falar sobre o shopping. Então era difícil. Aqui a gente vê
efeito hedge, né, o efeito da gestora no portfólio do fundo, mostrando que ela é uma baita de uma gestora, a parte imobiliária é muito boa. A gente vê que ele foi o que mais teve, tirando o Santana aqui, o segundo maior de crescimento de NOI. No caso do Floripa, a parte de vendas muito boa também, o Santana também, o NOI. Então aqui alguns pontos para vocês de crescimento. Aqui, pessoal, isso aqui é importante, esse gráfico, para vocês verem como você não pode comparar os resultados de um fundo de shopping, comparar um mês com o outro. Por quê? A receita imobiliária, eu sempre gosto de repetir, acho que todo vídeo de shopping eu repito isso. A receita imobiliária de um fundo de shopping, ela não é basicamente, ela varia muito de um mês para o outro, exatamente por causa do componente variável. No caso de um fundo de logística, o aluguel não muda durante o mês. Tem os reajustes, né, um ano após ano, mas de um mês para o outro não tem tanta mudança. Já no caso de shopping, você tem um componente que é fixo, que é uma renda mínima, e o variável, que é em função das vendas. Então, quanto mais venda tem, mais o lojista paga de aluguel. E aí, claro, dezembro arrebenta de resultado em todos os fundos de shopping, por causa do aumento de vendas por causa do Natal. E aqui a gente vê nitidamente alguns momentos, a gente tem novembro, principalmente por causa de Black Friday também, mas assim, dezembro, maio também é um mês importante, porque tem Dia das Mães, então aqui também tem um componente. Então, percebam, todos os meses aí tem algum componente que vai fazer uma variação em relação ao outro, mas dezembro não tem comparação. Mas o que a gente vê a diferença, né, de vendas em relação ao mesmo mês de 2023, muito bacana. Vacância diminuindo bastante, evolução do NOI a gente vê aqui, mas se vocês pegarem a média do fundo, ela é muito próxima ao 80, 77, 80, que se eu não me engano eu fiz até um vídeo comparativo há um tempo atrás sobre os fundos de shopping, e eu acho que o HGBS foi o que tem o menor NOI médio, e a gente tem alguns detratores do NOI que o fundo precisa resolver com não uma certa urgência, mas ele precisa resolver, e um dos casos é o West Plaza. Que a gente vê crescimento de vendas, né, de ano, trimestre, isso é importante, tem que ter esse crescimento, a gente vê vacância também diminuindo, NOI também subindo, pouca coisa, mas sempre subindo, isso é muito importante. Bom, aqui a parte de earnout, já teve um earnout de pagamento do Shopping Capim Dourado de 24 milhões. Aqui é um ponto importante, porque nesse caso o NOI, ele estava o earnout. Lembra, pessoal, o que é o earnout? Earnout, pessoal, é um plus no pagamento quando o fundo compra lá ou vai comprar um shopping. Aí ele combina com o vendedor. Se esse shopping atingir tais indicadores, eu te pago mais tanto. E esse é o earnout. E normalmente os earnouts são pagos, e em algum momento ele vai ser pago, por isso que eu sempre questiono quando vem um documento de compra calculando cap rate e não considera o earnout. Porque o earnout, claro, ele vai alterar o cap rate porque você está pagando mais pelo shopping. Então aqui no caso já foi pago quase 25 milhões aqui, mas por um lado é importante de a gente ver em que primeiro eles até corrigem o cap rate por causa do earnout, isso é bom, mas um ponto assim, se o fundo pagou os 25 milhões, significa que ele atingiu aquilo que ele precisava atingir. A gente vê aqui que foi reajustado em relação ao NOI caixa, né? Então, assim, isso é importante mostrar que o fundo desenvolveu. Então, não. Só que a grande questão é, dificilmente os fundos colocam os requisitos para o earnout. E às vezes o earnout é mais um pagamento que vai ser feito para, assim, faz parte do preço de venda. O vendedor fala, o preço é 100%, mas eu vou te cobrar 90% e esses 10% você paga como earnout. É mais ou menos isso, e a gente não tem muitos critérios, então acaba que o earnout sempre é pago. Dificilmente ele não é pago. Eu desconheço algum earnout que não tenha sido pago. E aqui, pessoal, um ponto importante, que eu falei que eles dedicaram uma parte do relatório para falar sobre o West Plaza, que é um dos fundos que mais... Claro, se a gente for pegar aqui, eu nem considero o Goiabeiras, tá? Eu estou considerando um fundo, o West Plaza, que tem potencial aí para melhorar. Então eles falaram aqui que fizeram um complexo gastronômico desse Mané. Eu não conheço esse Mané, pelo que eu entendi aqui é de Brasília, pelo que eu entendi algo gastronômico, né? Um local gastronômico
que é de Brasília. Se alguém for de Brasília aí, fala sobre esse mané, eu não conheço. A inauguração no West Plaza deve ocorrer no último trimestre, com uma área de 3 mil metros quadrados, né? E falam também que também foram assinados contratos para a entrada de restaurantes Guaco e a Le Entrecôte de Paris também. Então, ou seja, melhorando a parte gastronômica e, de fato, gastronomia atrai muita gente para shopping, né? As praças de alimentação. Mas aí, se alguém conhece aí esse mané mercado aí, deixa aí os comentários, porque eu não conheço. E aqui, pessoal, a gente vê o efeito Natal. Olha só a receita operacional só de imóveis que o fundo teve, 1,74 por cota, ele gerou 1,81 e a gente vê que não tem nenhum lucro. Isso aqui é de receita operacional, mas obviamente isso não é o recorrente, eu já falei para vocês, o recorrente dele é 1,40, 1,45, mais ou menos, e aí fazendo com que o fundo pagasse 1,60 e eles mantiveram o guidance de 1,60, até porque o fundo vai receber ainda 86 centavos lá do Fashion Novo Hamburgo, lá da venda que ele fez, ainda tem a última parcela para receber aí no primeiro semestre. Então o guidance foi mantido de 1,60 até o fim do primeiro semestre. O fundo aumentou quase 20 centavos aí de reserva, principalmente por causa de dezembro, o que vai ajudar ele a manter, porque se a gente está pensando que o recorrente dele é 1,40, então ele, em tese, na média, ele precisa de 20 centavos. É claro que tem meses que ele vai trazer mais retorno, mas na média ele precisa disso. Porém, tem esses 86 centavos aqui, o que a gente está falando aqui de praticamente 5 meses de reserva que ele teria que usar. Por isso que eles estão garantindo aí os 1,60 até o final do primeiro semestre, e não duvido que o fundo para o segundo semestre, não tendo nenhuma venda, isso eu falei no vídeo passado, ele reduza para 1,50, o que também é normal. Só que é claro, a grande maioria das pessoas investem por causa do dividendo, e cair 10 centavos é bastante coisa. Beleza, pessoal? Então era isso. Mais um mês aí acompanhando o HGBS, um baita de um fundo. Aqui a gente tem... eu até coloquei, estava esquecendo aqui, pessoal. Sobre a alavancagem, né, que agora no relatório entrou, se eu não me engano, se o relatório passado já tinha, mas eu quis trazer aqui a estrutura de capital, e eu quero fazer isso mais, mostrar a estrutura de capital dos fundos, principalmente relacionado ao passivo. E eu não sei porque insistem em colocar relação de dívida sobre patrimônio líquido. Não faz o menor sentido para mim você colocar a relação de dívida sobre patrimônio líquido, porque a dívida já está dentro do patrimônio líquido. Ela já foi descontada. O que é o patrimônio líquido? Ativo menos passivo. O que é passivo? Obrigação. Então, o patrimônio líquido já está descontando essa dívida. Então, para que você dividir ela por... não faz o menor sentido. Tanto é que quando você faz a dívida pelo patrimônio líquido, você majora o índice de alavancagem. Pessoal, índice de alavancagem é passivo sobre ativo. É dívida, claro, não é o todo passivo, porque você tem que descontar rendimento e taxas de administração. Mas o passivo do fundo, as obrigações, tanto obrigação de pagamento quanto de securitização, dividido pelo ativo. Esse é o índice de alavancagem tradicional. E aí eu fiz aqui, pessoal, hoje o ativo do fundo é 3 bi, o PL dele 2 milhões e 777, o passivo, eu até coloquei um asterisco aqui para não deixar de, se vocês pegarem lá no informe, vai ser um pouco maior, mas aqui eu descontei o que ele tem de rendimento a pagar, o que ele vai pagar ou já pagou, mas tirei também taxas, né, taxa de administração. Então o índice de alavancagem da dívida para ativo é 10,3. É diferente dos 11,8. Se você calcular pelo patrimônio líquido, vai dar esses 11,8 aqui. Não 11,79, alguma coisa assim. Então, para mim, essa é índice de alavancagem super tranquilo, sim, sem problema nenhum. E aqui, pessoal, se a gente for pegar, o que eu peguei lá de disponibilidade, que é o que tem de recurso líquido. O fundo tem 67 milhões, o que deixa ele tranquilo aí para os próximos 2 anos. Isso sem contar fundo imobiliário que ele tem, parte de CRI que ele tem, que aí subiria, aí ele teria que fazer as negociações. Mas de disponibilidade, ele tem aí pelo menos 2 anos sem problema nenhum com a alavancagem dele, sem precisar fazer emissão. Então a gente espera que... E a gente está vendo aí muitos fundos com caixa, pelo menos para 2 anos, acho que todo mundo esperando, pelo menos daqui 2 anos a economia melhore, e aí a gente vai ver uma emissão atrás da outra. E aí preparem o caixa, né? Porque aí vai ter emissão pra caramba. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.